Recentemente, eu passei a usar bastante o Instagram entre as minhas aulas. Geralmente eu usava para ver memes, tirinhas, para poder rir um pouco. Mas algumas vezes, principalmente ao longo dos fins de semana, algumas datas comemorativas, eu entrava nessa rede, eu via fotos, stories, e eu não me sentia tão distraído quanto eu deveria, tão feliz quanto antes. Isso me deixou muito pensativo. Por que eu estava sentindo aquilo? Por que o meu interior ficava tão agitado com tudo aquilo que eu via? As fotos de casais de Dia dos Namorados, os bumerangues de pessoas em festas, bebendo e se divertindo. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi: meu amigo, que recalque, hein? Eu juro pra vocês. Eu me senti muito mal por chegar nisso e, para poder tentar me livrar, eu fui pesquisar e refletir um pouco. No fim, eu cheguei a uma conclusão. Eu realmente sou recalcado. Só que esse recalque, ele não é natural. Ele é resultado da mistura de outros tópicos que são muito estimulados por essas redes sociais. O primeiro é a comparação excessiva. O segundo, vou chamar de lente única. E o terceiro é o mecanismo rebote. A gente vai destrinchar isso um pouco. Quando você entra no perfil de alguém no Insta, você vê aquele monte de fotos incríveis, lugares diferentes que beiram a ideia da perfeição. E é difícil não pensar nem por uma vez como seria legal você estar ali. Caso você tenha algumas tendências de se comparar com os outros, como essa pessoa aqui, esse tipo de pensamento pode ser muito angustiante e tóxico quando você se compara com uma jovem de 22 anos que tinha 1.042.000 reais em patrimônio acumulado, por exemplo. Tipo, eu tô quase lá. E o que eu fiz de importante ou legal até agora? Definitivamente não se inclui nessa categoria a quantidade de chocolate que eu consigo esconder do meu irmão. Até porque ele sempre acha, né? Bom, a partir disso, a gente também tem a lente única, que na base faz referência à falta de imperfeições que nos é apresentada nesses ambientes virtuais, enquanto a nossa vida ainda traz aquele monte de problemas que enche a nossa paciência. Exemplo, para alguns influencers, o dia é sempre ensolarado, radiante, com aquele rosto limpo, lábios brilhantes, carnudos e olho impecável com aquele corpo de violão. Só que pra gente, tem dia que tá nublado, cinzento, a gente acorda com o rosto cheio de espinha, marca, olheira e o nosso corpo do dia a dia, que é muitas vezes bem longe do padrão tido como ideal pela indústria da beleza. Nisso tudo, quando a gente vê as redes, parece que só a nossa realidade tem defeitos, imperfeições, que não é o filme da Disney. E quem não quer viver no filme da Disney? Para poder fechar essa tríade, a gente tem a própria plataforma, que tenta nos trazer de volta para ela com várias pequenas características que pescam a nossa atenção, faz a gente querer destravar o celular, ver as notificações e ficar horas rolando o nosso feed para baixo. Na minha pesquisa, eu encontrei um documentário O Dilema das Redes, que traz justamente essas características para o debate, na voz de várias pessoas que participaram da criação de aplicativos que nem o Facebook, o Insta e o Pinterest. Esse documentário mostra como esses algoritmos eles se adequam para mostrar a cada um de nós aquilo que a gente quer ver, com base no nosso histórico de pesquisa, com o toque de algumas ideias comerciais. Eu acho que todo mundo já percebeu, né? O que acontece quando a gente quer comprar alguma coisa, pesquisa no Google e logo em seguida tem um monte de anúncios relacionados àquela coisa nas nossas redes. Ai, capitalismo, seu danadinho. Enfim, como esse algoritmo quer que a gente fique lá dentro, muitas empresas se apropriam dessa ferramenta e embarcam nela para poder tentar vender. E eu vou te contar, elas não pagam barato por isso. Isso cria uma bolha em volta da gente. Cada vez mais, a gente é tentado pelas notificações das pessoas que a gente segue, a gente vê as fotos, curtimos, a plataforma sugere pessoas com conteúdo semelhante. E no meio disso, você ainda passa por 10 anúncios de tênis, camisas, viagens e outras coisas que você pesquisou depois de ver a sua influência favorita usando ou fazendo tudo aquilo. Agora, o que acontece quando a gente junta um algoritmo que nem esse, a lente única e as tendências de comparação? Vira tudo um ciclo. Você entra na rede, você vê as pessoas, você se compara com elas, não vê as imperfeições lá e se frustra com o buraco que aparece na sua meia, com a quantidade de poeira que tem na sua casa, com o namorado ou namorada daquela pessoa que você segue que parece um modelo de revista, sendo que você está solteiro ou solteira. É, eu sei. Depois ainda tem uma chuva de notificações que vão te estimular a voltar para esse aplicativo, um monte de propaganda tentando te fazer comprar os elementos que aparentemente vão fazer a sua vida, a sua realidade, ser mais próxima das redes. Com o tempo,
tudo passa a ser base para poder instigar aquelas vozes que te jogam para baixo. E é complicado resolver. Esse ciclo vicioso estimula muito mais além de sentimentos negativos sobre as nossas vidas. A dispersão e a permanência de notícias falsas, propagação de discursos de ódio, extrema polarização política, teorias da conspiração, todas essas coisas elas prosperam muito nesse ambiente. E a gente vê com mais facilidade as repercussões disso na nossa realidade. Principalmente na onda de radicalismo que a gente está passando nesse momento. Só que o elo mais fraco ele tende a se romper primeiro. E nesse caso, uma única pessoa presa com os pensamentos negativos é um dos pontos mais suscetíveis a isso. E é difícil ver uma pessoa por trás da tela e reconhecer nela o sofrimento com os próprios pensamentos negativos até que seja tarde demais. E eu falo isso como alguém que reconheceu esse processo em andamento e atualmente está lutando para poder sair desse ciclo nocivo. Não é fácil saber que a minha vida não é perfeita como eu queria que ela fosse. Até porque a minha cabeça adora me lembrar dos meus problemas sempre. Mas depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de que essas imperfeições, elas me fazem querer melhorar. Tipo, ok, eu ainda não tenho um trabalho, mas eu estou encaminhando para poder arranjar um que eu quero e que eu vou amar o que eu estou fazendo. Beleza, eu ainda não fui aos locais que eu gostaria, mas eu sei que quando eu chegar lá, eu vou dar muito mais valor a essas experiências. Ok, eu ainda não namoro, mas eu prefiro estar solteiro a ficar com alguém com quem eu não me sinta pleno. No mundo que mostra tanta perfeição, tanta narrativa de contos de fadas, talvez reconhecer e abraçar as nossas falhas e dificuldades seja um ato de coragem necessário para que a gente tenha uma vida mais tranquila. Eu ainda estou no início desse processo, eu reconheço. E tem sido bem mais fácil lidar com essas coisas dessa forma, principalmente graças ao apoio psicológico que eu consegui. Se você puder, precisar, faça o mesmo e procure um profissional. Principalmente porque o vislumbre de vidas aparentemente perfeitas não deve ser combustível para que você tire as pequenas perfeições que é na sua vida. E é isso. Obrigado, gente.